Em um mundo dividido por conflitos, desigualdades e crises existenciais, uma figura surgiu como um farol de humildade e renovação. Jorge Mário Bergoglio, o homem que se tornaria o Papa Francisco, não apenas assumiu a liderança da Igreja Católica em 2013, mas também iniciou uma profunda transformação no diálogo entre fé e sociedade contemporânea. Primeiro jesuíta e primeiro latino-americano a ocupar o trono de São Pedro, Francisco trouxe consigo não apenas uma mudança de nome, mas um novo estilo de papado. Um estilo marcado pela simplicidade, pelo diálogo aberto e pelo foco nos marginalizados da sociedade. A jornada deste extraordinário líder espiritual começou nas periferias de Buenos Aires, Argentina, onde, como sacerdote, bispo e cardeal, já demonstrava uma profunda preocupação com os pobres e excluídos. Durante anos, como arcebispo da capital argentina, ele desenvolveu uma pastoral voltada para os bairros mais carentes, frequentemente visitando favelas e comunidades esquecidas pelo poder público. Esta experiência forjou nele uma visão de igreja que não se contenta em esperar os fiéis, mas que sai ao encontro daqueles que sofrem. Ao assumir o papado após a histórica renúncia de Bento XVI, Francisco rapidamente deixou claro que sua missão seria guiar a igreja para mais perto das periferias existenciais. Como eu quero uma igreja pobre para os pobres, declarou em seus primeiros dias como pontífice, estabelecendo de imediato o tom de um pontificado que buscaria retornar às raízes evangélicas da missão cristã. A escolha do nome Francisco, em homenagem ao Santo de Assis, já sinalizava sua intenção de liderar uma igreja mais simples, mais fraterna e mais próxima da criação, o que torna seu legado tão significativo para as futuras gerações. Talvez seja sua capacidade de falar a linguagem do nosso tempo sem comprometer os valores fundamentais do Evangelho. Em um mundo acostumado a discursos elaborados e abstratos, Francisco optou por uma comunicação direta, acessível e repleta de metáforas cotidianas que ressoam no coração de pessoas comuns. Prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças, disse ele, convidando os cristãos a abandonarem zonas de conforto e a arriscarem-se no serviço ao próximo. Ou talvez seja sua coragem de abordar questões urgentes como a crise climática, a desigualdade econômica e os conflitos globais com uma clareza moral inabalável. Em tempos de relativismos e ambiguidades, Francisco não hesitou em denunciar o que chamou de cultura do descarte, que trata tanto pessoas quanto recursos naturais como meros objetos descartáveis. Os pobres não podem esperar, repetiu diversas vezes, convocando líderes globais a ações concretas e imediatas para combater a pobreza extrema e suas consequências devastadoras. As encíclicas de Francisco constituem uma parte fundamental de seu legado intelectual e espiritual. A Laudato Si, publicada em 2015, representa um marco no pensamento ecológico católico e no diálogo entre religião e ciência sobre questões ambientais. Nela, o Papa não apenas clama por uma ecologia integral que considere as dimensões humanas e sociais da crise ambiental, mas também coloca em evidência uma verdade frequentemente esquecida: tudo está interligado. Não há duas crises separadas. Nos lembra Francisco, uma ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental. Esta visão integrada tem inspirado jovens ao redor do mundo a repensar sua relação com o planeta e com os mais vulneráveis, reconhecendo que a degradação da casa comum afeta de maneira desproporcional aqueles que menos contribuíram para ela. A encíclica tornou-se referência não apenas para católicos, mas para ambientalistas, cientistas e líderes políticos comprometidos com a sustentabilidade.
Outra contribuição significativa é a Fratelli Tutti, onde Francisco elabora uma visão de fraternidade universal que transcende fronteiras, culturas e religiões. Em tempos de crescente polarização, sua mensagem de que somos todos irmãos e irmãs, chamados a construir pontes ao invés de muros, ressoa profundamente com uma juventude cansada de divisões artificiais. A parábola do bom samaritano, central, neste documento, convida-nos a superar preconceitos e a reconhecer o outro como próximo, independentemente de sua origem ou credo. Evangelii Gaudium, sua primeira exortação apostólica, estabeleceu as bases programáticas de seu pontificado, propondo uma igreja em saída, menos preocupada com sua própria preservação institucional e mais voltada para o anúncio da alegria do Evangelho. Esta mudança de perspectiva, de uma igreja autorreferencial para uma igreja missionária, representa um chamado a uma renovação profunda nas estruturas e mentalidades eclesiásticas. A coerência entre palavras e ações é talvez o aspecto mais impactante do pontificado de Francisco. Quando o vemos lavando os pés de prisioneiros na Quinta-feira Santa, incluindo mulheres e não católicos entre os escolhidos para este gesto simbólico, quando o observamos abraçando pessoas com deficiências visíveis ou com doenças desfigurantes, quando acompanhamos suas visitas a campos de refugiados em Lampedusa, Lesbos ou na fronteira entre México e Estados Unidos, testemunhamos a encarnação viva dos princípios que ele defende. Essa autenticidade tem o poder particular de tocar uma geração que valoriza mais a coerência do que a autoridade formal. Como disse Maria, uma jovem estudante de 19 anos, o Papa Francisco me mostrou que a fé não é sobre regras abstratas, mas sobre encontros reais com pessoas reais e suas necessidades reais. Ver um líder religioso que não apenas fala de compaixão, mas que a demonstra com gestos concretos, fez-me repensar minha relação com a espiritualidade. Os gestos simbólicos de Francisco frequentemente comunicam mais do que longos discursos. Sua decisão de morar na Casa Santa Marta, em vez do Palácio Apostólico. Seu uso de um carro modesto, em vez de limusines luxuosas. Sua recusa em usar paramentos excessivamente ornamentados. Tudo isso transmite uma mensagem de simplicidade e humildade que tem inspirado muitos a questionar o consumismo e materialismo dominantes em nossa cultura. O trabalho de Francisco pela paz e pelo diálogo interreligioso também deixará marcas profundas nas futuras gerações. Em um mundo onde a religião é frequentemente utilizada para dividir e justificar violência, ele tem consistentemente buscado pontos de encontro entre diferentes tradições de fé. Seu histórico encontro com o patriarca Kiril da Igreja Ortodoxa, russa em Cuba, após quase 1000 anos de separação entre as duas igrejas, sinalizou um novo capítulo nas relações ecumênicas. Sua amizade com líderes judaicos e muçulmanos tem estabelecido bases para um diálogo mais profundo entre as religiões abraâmicas. Sua histórica visita ao Iraque em 2021, incluindo o encontro com o grande Ayatollah Ali al-Sistani, demonstrou que o diálogo respeitoso é possível mesmo em contextos de profundas diferenças teológicas e tensões geopolíticas. Pensemos em quantas guerras foram travadas, refletiu Francisco durante essa visita, e em quantas ainda estão sendo travadas em nome da religião ou para satisfazer o desejo de poder de um grupo sobre outro. Deus é Deus da paz, e, portanto, quem acredita em Deus deve ser também um construtor de paz. Este compromisso com a construção da paz também se manifesta em suas posições sobre conflitos contemporâneos. Seja na Síria, na Ucrânia, em Gaza ou no Sudão do Sul, Francisco tem consistentemente pedido o fim da lógica da guerra e o início de diálogos sinceros que levem à reconciliação. Nunca a guerra, nunca a guerra. Pensem sobretudo nas crianças, a quem se tira a esperança de uma vida digna. Crianças mortas, feridas, mutiladas, órfãs, crianças que têm como brinquedos resíduos bélicos, clamou em um de seus apelos pela paz.
Para uma geração que cresceu em um mundo pós-11 de setembro, marcado por tensões geopolíticas e religiosas, esta abordagem oferece uma alternativa ao ciclo interminável de violência e retaliação. Como observou Ismael, um jovem muçulmano participante de um diálogo interreligioso inspirado por Francisco, quando vejo o Papa abraçando ímãs e rabinos, entendo que a religião pode ser uma força para unir, não para dividir. Isso me dá esperança para o futuro. Pedro, um jovem seminarista de 24 anos, compartilha: o que mais me inspira no Papa Francisco é sua insistência de que o diálogo não é uma traição à verdade, mas sim o único caminho para descobri-la plenamente. Isso mudou completamente minha forma de pensar sobre aqueles que têm crenças diferentes das minhas. Agora vejo o diálogo não como um compromisso, mas como uma oportunidade de enriquecimento mútuo. A revolução de ternura proposta por Francisco também se estende à sua abordagem sobre questões sensíveis dentro da própria Igreja. Sua famosa frase, "Quem sou eu para julgar?", em resposta a uma pergunta sobre pessoas homossexuais, sinalizou uma abordagem pastoral baseada no acolhimento e no acompanhamento, em vez da condenação imediata. O documento Amoris Laetitia, resultante de 2 sínodos sobre a família, propõe um discernimento caso a caso para situações complexas, como divorciados em nova união, em vez de aplicar regras rígidas universalmente. Esta perspectiva tem ressoado profundamente entre jovens católicos que lutam para reconciliar sua fé com as complexidades da vida moderna. Como observou Carla, uma jovem catequista: o Papa Francisco me ensinou que ser fiel à doutrina também significa ser fiel ao espírito de misericórdia que está no coração do Evangelho. Ele me mostrou que posso ser católica fiel e, ao mesmo tempo, acolhedora com pessoas em situações que a Igreja tradicionalmente consideraria irregulares. Isso abriu um novo horizonte para meu trabalho pastoral. Suas reformas administrativas na Santa Sé, embora menos visíveis para o público em geral, também representam um legado importante. Ao buscar maior transparência financeira, criando novas estruturas de supervisão econômica, ao descentralizar o poder, valorizando o papel das conferências episcopais locais, e ao promover uma presença mais significativa de mulheres em posições de liderança na Cúria Romana, Francisco está preparando uma igreja mais participativa e corresponsável para as próximas gerações. No entanto, seria ingênuo sugerir que o legado de Francisco está livre de controvérsias e resistências. Suas posições têm encontrado oposição tanto dentro quanto fora da Igreja. Alguns o consideram muito progressista, uma ameaça às tradições e à ortodoxia, enquanto outros o veem como insuficientemente reformador, especialmente em questões relacionadas ao papel das mulheres na Igreja ou à disciplina do celibato. Esta tensão, longe de diminuir seu impacto, pode, na verdade, amplificá-lo, pois demonstra sua disposição de navegar em águas turbulentas em busca de um equilíbrio autêntico entre tradição e renovação. Como disse Lucas, um jovem voluntário em projetos sociais católicos: o Papa Francisco me ensinou que a Igreja não deve ter medo das perguntas difíceis ou dos desafios do mundo contemporâneo. Isso me deu coragem para viver minha fé de forma mais aberta e engajada, sem receio de enfrentar contradições ou conflitos. Seu exemplo me mostrou que podemos ser fiéis aos ensinamentos fundamentais do Evangelho e, ao mesmo tempo, abertos ao diálogo com a cultura contemporânea. A capacidade de Francisco de falar diretamente aos jovens, utilizando linguagem simples e exemplos concretos, é um aspecto crucial de seu legado que continuará repercutindo nas futuras gerações. Em suas mensagens para as Jornadas Mundiais da Juventude, encontros que reúnem milhões de jovens católicos de todo o mundo, ele consistentemente convida os jovens a serem protagonistas da mudança e construtores de pontes, em vez de meros espectadores das transformações globais ou prisioneiros do que chama de cultura do sofá.
Não sejam jovens aposentados, exortou em uma dessas ocasiões. Sejam jovens com sapatos, ou melhor, com botas calçadas. Só aceitem o futuro que vem das mãos de Deus. Queremos transformar o mundo, mas isso só acontece quando engajamos nossos pés, mãos e corações em ação concreta. Esta linguagem direta e desafiadora contrasta com a retórica eclesiástica tradicional e constrói uma conexão genuína com uma geração que valoriza a autenticidade e repudia discursos vazios. O Papa argentino tem demonstrado uma notável capacidade de utilizar os meios de comunicação modernos para conectar-se com as novas gerações. Sua conta no Twitter, agora X, @Pontifex, com mensagens diárias em várias línguas, alcança milhões de seguidores. Seus encontros com influenciadores digitais e criadores de conteúdo mostram sua compreensão de que a evangelização contemporânea precisa ocorrer também nos espaços virtuais, onde os jovens constroem identidades e comunidades. Durante a pandemia de Covid-19, quando o mundo enfrentava isolamento e incertezas sem precedentes, Francisco utilizou transmissões online para manter a conexão com os fiéis. A icônica imagem do pontífice sozinho na Praça São Pedro vazia, sob chuva, orando pela humanidade em sofrimento, tornou-se um símbolo poderoso de esperança e solidariedade em tempos sombrios. Esta capacidade de adaptar-se a circunstâncias imprevistas, sem perder a essência de sua mensagem, demonstra uma flexibilidade que serve de exemplo para uma igreja muitas vezes percebida como rígida e incapaz de mudança. Sofia, uma jovem ativista ambiental inspirada pela Laudato Si, compartilha. O Papa Francisco foi a primeira autoridade religiosa que me fez sentir que minhas preocupações com o futuro do planeta eram não apenas válidas, mas profundamente espirituais. Ele me deu uma linguagem para conectar minha fé com meu ativismo. Quando ele diz que o clamor da terra e o clamor dos pobres são um único clamor, sinto que minha luta por justiça climática é também uma expressão autêntica de minha espiritualidade. A abordagem de Francisco sobre a juventude contrasta com visões paternalistas que tratam os jovens apenas como o futuro da igreja. Em vez disso, ele insiste que os jovens são o presente, protagonistas atuais com capacidade de liderança e transformação. Sua decisão de dedicar um sínodo dos bispos especificamente à juventude demonstrou na prática essa valorização, permitindo que vozes jovens fossem ouvidas nos mais altos níveis da hierarquia eclesiástica. O documento resultante desse processo, Christus Vivit, oferece uma visão renovada da pastoral juvenil, enfatizando a importância do acompanhamento pessoal, do discernimento vocacional e do protagonismo dos próprios jovens. A pastoral juvenil precisa adquirir outra flexibilidade, escreveu Francisco, e convidar os jovens para acontecimentos que, de vez em quando, lhes proporcionem um lugar onde não só recebam uma formação, mas que lhes permitam também partilhar a vida, celebrar, cantar, escutar testemunhos reais e experimentar o encontro comunitário com o Deus vivo. Esta visão de uma igreja que acompanha sem impor, que propõe sem obrigar, que caminha junto em vez de simplesmente dirigir, representa uma mudança significativa na abordagem pastoral que influenciará as próximas gerações de líderes religiosos e agentes de evangelização. Trata-se de uma igreja que, nas palavras do próprio Francisco, sabe perder tempo com os jovens, reconhecendo o valor intrínseco desses encontros para além de resultados mensuráveis imediatos. O impacto de Francisco na juventude também se manifesta na maneira como ele tem encorajado os jovens a manter viva sua indignação diante das injustiças. Um jovem que não sabe se indignar é um jovem aposentado. Isso não serve, afirmou em diversas ocasiões. Esta valorização da
Saudável inquietação juvenil contrasta com abordagens religiosas que frequentemente enfatizam apenas a obediência e a aceitação. Para Francisco, a indignação ética pode ser um motor para o compromisso com a transformação social. Miguel, um jovem estudante de direito envolvido em projetos de assistência jurídica gratuita para migrantes, relata: as palavras do Papa sobre a globalização da indiferença me atingiram profundamente. Percebi que não podia simplesmente estudar as leis sem me comprometer com aqueles que são excluídos da proteção legal. Francisco me ajudou a entender que minha profissão pode ser um instrumento de justiça e misericórdia, não apenas um meio de ganhar dinheiro. A influência do pontificado de Francisco nas futuras gerações também se manifestará no modo como ele tem abordado o tema da vocação em sentido amplo. Ao invés de reduzir o discernimento vocacional à escolha entre vida religiosa ou matrimônio, Francisco frequentemente fala da vocação como o chamado de cada pessoa a servir de maneira única, com seus dons particulares. Cada um de nós foi querido, cada um é amado. Cada um é necessário, afirmou, enfatizando a dignidade de cada vocação específica dentro do plano divino. Esta visão inclusiva do chamado divino tem permitido que muitos jovens se reconheçam como parte ativa da missão da Igreja, independentemente de seu estado de vida. Profissionais em campos seculares, artistas, cientistas, ativistas sociais, todos podem encontrar nas palavras de Francisco um apoio para viver sua fé de maneira integrada com suas ocupações e paixões particulares. Laura, uma jovem médica, que trabalha em regiões carentes, compartilha: o Papa Francisco me ajudou a ver minha profissão como um verdadeiro ministério de cura. Quando ele fala do Evangelho da Misericórdia, vejo que posso testemunhar esse Evangelho através do cuidado digno e compassivo com meus pacientes. Não preciso escolher entre ser uma boa médica e ser uma boa cristã. Minha medicina é meu modo de viver o Evangelho. O chamado de Francisco à cultura do encontro também ressoa profundamente com uma geração marcada pela diversidade e pela convivência multicultural. Em um mundo onde o outro diferente é frequentemente visto, como ameaça, o Papa propõe o encontro genuíno como caminho para a construção da paz. A paz social, escreveu ele, é trabalho artesanal, construída através de encontros concretos, que nos permitem reconhecer a humanidade compartilhada além das diferenças superficiais. Este compromisso com o diálogo não significa, contudo, um relativismo que renuncia às próprias convicções. Pelo contrário, Francisco frequentemente enfatiza que o verdadeiro diálogo requer participantes com identidades claras e convicções profundas, dispostos a escutar genuinamente e a deixar-se enriquecer pelo outro. Esta abordagem oferece às novas gerações um modelo para navegar em sociedades plurais sem cair nos extremos do fundamentalismo ou do relativismo indiferente. Javier, um estudante universitário envolvido em diálogos interreligiosos no campus, relata: as palavras e o exemplo do Papa Francisco me deram coragem para iniciar conversas difíceis sobre fé com colegas de diferentes tradições religiosas. Aprendi que não preciso diluir minhas convicções católicas para dialogar respeitosamente. Na verdade, o diálogo autêntico me ajudou a aprofundar minha própria fé, enquanto amplio minha compreensão e respeito pelos caminhos espirituais dos outros. A maneira como Francisco tem abordado questões controversas também deixará marcas nas gerações futuras. Sua abordagem de caminhar juntos através do processo sinodal, buscando discernimento comunitário, em vez de imposições de cima para baixo, representa um modelo de liderança que valoriza a escuta e o respeito às diferentes perspectivas. O Sínodo sobre a Sinodalidade, iniciado em 2021, é uma expressão institucional dessa visão de igreja como povo de Deus em caminhada conjunta. Esta metodologia sinodal contrasta com modelos mais autoritários de exercício do poder, oferecendo
As novas gerações, um exemplo de como decisões importantes podem ser tomadas através de processos participativos que valorizam a experiência e a sabedoria de toda a comunidade. Trata-se de uma igreja que, nas palavras do próprio Francisco, ousa abrir-se à ação imprevisível do Espírito Santo, reconhecendo que a verdade emerge do diálogo honesto e da escuta atenta. Mariana, uma jovem coordenadora pastoral, reflete: participar do processo sinodal em minha diocese me fez sentir pela primeira vez que minha voz realmente importava para a igreja. Não era apenas uma consulta superficial. Havia um genuíno desejo de escutar nossas experiências e perspectivas. Isso mudou completamente minha relação com a institucionalidade eclesiástica. Agora me sinto corresponsável, não apenas uma receptora passiva de diretrizes. À medida que nos aproximamos do final desta reflexão, é importante considerar como cada um de nós pode incorporar aspectos do legado de Francisco em nossas próprias vidas, contribuindo assim para a sua perpetuação nas futuras gerações. O convite é para uma fé encarnada, que se manifesta no serviço concreto aos mais vulneráveis. Uma ecologia integral, que reconhece a interconexão entre cuidado com a terra e justiça social, e um diálogo autêntico, que busca pontes de entendimento mesmo em meio a profundas diferenças. Como perguntou o próprio Francisco, quem é a pessoa mais importante na sua vida? Aquela que você serviu hoje. Este chamado ao serviço concreto e cotidiano talvez seja o aspecto mais acessível e universal de seu legado. A compreensão de que a espiritualidade autêntica se verifica na qualidade de nossas relações com os outros, especialmente com aqueles que o mundo considera descartáveis. Agora gostaríamos de convidar você a compartilhar suas próprias experiências. Como as palavras ou ações do Papa Francisco influenciaram sua vida? Que aspectos de seu ensinamento você encontra mais desafiadores ou inspiradores? O que você já está fazendo para viver concretamente os valores que ele tem promovido? Deixe seu comentário abaixo e participe desta conversa sobre o futuro da fé em um mundo em rápida transformação. Enquanto refletimos sobre o significado duradouro do pontificado de Francisco, uma coisa parece clara: seu impacto vai muito além das fronteiras da Igreja Católica. Em um tempo marcado pela fragmentação e pelo individualismo, sua insistência na fraternidade universal, no cuidado com a casa comum e na cultura do encontro oferece um contraponto necessário. Mesmo aqueles que não compartilham sua fé católica encontram em suas palavras e gestos um chamado à humanização de nossas relações e estruturas sociais. A verdadeira medida de seu legado estará na capacidade das futuras gerações de construir sobre estes fundamentos, adaptando-os aos novos desafios que certamente surgirão. Como disse o próprio Francisco, a realidade é mais importante que a ideia. O futuro pertencerá àqueles que souberem traduzir ideais elevados em ações concretas que transformam realidades específicas. O tempo dirá qual será o impacto final deste pontificado extraordinário. Mas uma coisa é certa: em Francisco, as futuras gerações encontrarão um exemplo de como a fé pode ser relevante e transformadora em tempos de crise, de como tradição e renovação podem caminhar juntas e de como a verdadeira autoridade se manifesta através do serviço humilde e da proximidade com os sofredores. Talvez o maior legado de Francisco seja precisamente este: lembrar-nos de que o cristianismo autêntico não é primariamente um sistema doutrinário ou uma estrutura institucional, mas um encontro pessoal com o amor misericordioso de Deus, que nos impele a estender essa mesma misericórdia aos nossos irmãos e irmãs. Como ele mesmo afirmou, o que a Igreja precisa com maior urgência hoje é a capacidade de curar feridas e aquecer corações. Que as futuras gerações encontrem neste legado inspiração para continuar essa revolução de ternura e misericórdia em seus próprios contextos e desafios. A mudança começa agora,
com você. Amém. Mais me inspira no Papa Francisco é sua insistência de que o diálogo não é uma traição à verdade, mas sim o único caminho para descobri-la plenamente. Isso mudou completamente minha forma de pensar sobre aqueles que têm crenças diferentes das minhas. A revolução de Menzinossi-Bo, ternura proposta por Francisco, também se estende à sua abordagem sobre questões sensíveis dentro da própria Igreja. Sua famosa frase, "Quem sou eu para julgar?", em resposta a uma pergunta sobre pessoas homossexuais, sinalizou uma abordagem pastoral baseada no acolhimento e no acompanhamento, em vez da condenação imediata. Esta perspectiva tem ressoado profundamente entre jovens católicos que lutam para reconciliar sua fé com as complexidades da vida moderna. Como observou Carla, uma jovem catequista, o Papa Francisco me ensinou que ser fiel à doutrina também significa ser fiel ao espírito de misericórdia que está no coração do Evangelho. Suas reformas administrativas na Santa Sé, embora menos visíveis para o público em geral, também representam um legado importante. Ao buscar maior transparência financeira, descentralização do poder e uma presença mais significativa de mulheres em posições de liderança, Francisco está preparando uma igreja mais participativa e corresponsável para as próximas gerações. No entanto, seria ingênuo sugerir que o legado de Francisco está livre de controvérsias. Suas posições têm encontrado resistência tanto dentro quanto fora da Igreja. Alguns o consideram muito progressista, enquanto outros o veem como insuficientemente reformador. Esta tensão, longe de diminuir seu impacto, pode na verdade amplificá-lo, pois demonstra sua disposição de navegar em águas turbulentas em busca de um equilíbrio autêntico entre tradição e renovação. Como disse Lucas, um jovem voluntário em projetos sociais católicos. O Papa Francisco me ensinou que a Igreja não deve ter medo das perguntas difíceis ou dos desafios do mundo contemporâneo. Isso me deu coragem para viver minha fé de forma mais aberta e engajada. A capacidade de Francisco de falar diretamente aos jovens, utilizando linguagem simples e exemplos concretos, é outro aspecto importante de seu legado. Em suas mensagens, para as Jornadas Mundiais da Juventude, ele consistentemente convida os jovens a serem protagonistas da mudança e construtores de pontes. Não sejam jovens aposentados, exortou em uma ocasião. Sejam jovens com sapatos, ou melhor, com botas calçadas. Esta linguagem direta e desafiadora contrasta com a retórica eclesiástica tradicional e constrói uma conexão genuína com uma geração que valoriza a autenticidade. Sofia, uma jovem ativista ambiental inspirada pela Laudato Si, compartilha: "O Papa Francisco foi a primeira autoridade religiosa que me fez sentir que minhas preocupações com o futuro do planeta eram não apenas válidas, mas profundamente espirituais. Ele me deu uma linguagem para conectar minha fé com meu ativismo." À medida que nos aproximamos do final deste vídeo, é importante refletir sobre como cada um de nós pode incorporar aspectos do legado de Francisco em nossas próprias vidas. O convite é para uma fé encarnada, que se manifesta no serviço concreto aos mais vulneráveis. Uma ecologia integral, que reconhece a interconexão entre cuidado com a terra e justiça social, e um diálogo autêntico, que busca pontes de entendimento mesmo em meio a profundas diferenças. Como perguntou o próprio Francisco, quem é a pessoa mais importante na sua vida? Aquela que você serviu hoje. Este chamado ao serviço concreto e cotidiano talvez seja o aspecto mais acessível e universal de seu legado. Agora, gostaríamos de convidar você a compartilhar suas próprias experiências. Como as palavras ou ações do Papa Francisco influenciaram sua vida? Que aspectos de seu ensinamento você encontra mais desafiadores ou inspiradores? Deixe seu comentário abaixo
e participe desta conversa sobre o futuro da fé em um mundo em rápida transformação. Enquanto refletimos sobre o significado duradouro do pontificado de Francisco, uma coisa parece clara: seu impacto vai muito além das fronteiras da Igreja Católica. Em um tempo marcado pela fragmentação e pelo individualismo, sua insistência na fraternidade universal, no cuidado com a casa comum e na cultura do encontro, oferece um contraponto necessário. A verdadeira medida de seu legado estará na capacidade das futuras gerações de construir sobre estes fundamentos, adaptando-os aos novos desafios que certamente surgirão. Como disse o próprio Francisco, a realidade é mais importante que a ideia. O futuro pertencerá àqueles que souberem traduzir ideais elevados em ações concretas que transformam realidades específicas. A mudança começa agora, com você. Amém.